Antes da gente entrar realmente na divisão de condrict e osteict, as diferenças que existem entre esses dois tipos, na verdade é importante lembrar de onde eles vieram. Primeiro, a gente deve lembrar que os peixes eles são originados de um grupo de indivíduos mais primitivos dentro dos cordados, que são os protocordados. Então, tudo isso começa quando um primeiro grupo de indivíduos começa a alterar aquelas características primitivas, notocorda, tubo neural, fendas faringenas e substitui por caracteres adultos. Esse primeiro grupo, ele na verdade é um grupo que é mais ou menos há 500 milhões de anos do passado, que vai ser o tataravô de peixe, né? O primeiro grupo que origina então os descendentes diretos que vão originar peixes. Esse grupo era chamado de Ostracoderma ou Ostracodermos. Ele era na verdade um primeiro esboço, assim, né? Um primeiro rascunho de peixe. Na verdade, ele era um tipo de animal agnato, similar àquilo que nós temos hoje lá para as lampreias e para os peixes bruxa. Então, esse ostracodermo, ele era na verdade um indivíduo coberto por placas ósseas, ou seja, chamados na época de peixes couraçados, né? Hoje em dia já não se usa mais esse termo, hoje é chamado de ostracodermo. Por quê? Porque na verdade essas placas ósseas funcionavam que nem uma forma de armadura pelo lado de fora, eram animais que chegavam a aproximadamente 30 centímetros, viviam normalmente no fundo do mar, onde é que tinha lodo e resto de coisinha para comer, filtrando aquilo ali. Eram animais então com a boca voltada para baixo, assim como são os agnatos atuais. Esses indivíduos, né, não tinham nadadeiras pares e não tinham mandíbula. Então, esses indivíduos são a provável origem dos atuais ciclóstomos ou agnatos atuais, que é o grupo lá da lampreia e também do peixe bruxa. Nesse caso aí, esses indivíduos também originaram um segundo grupo, então eles se diversificaram em dois ramos. O que originou os agnatos atuais e um outro que ganhou algumas novidades evolutivas. Esse segundo grupo, então, que deriva do primeiro, que é o grupo dos ostracodermos, é chamado de placodermos. Esses placodermos, na verdade, eles são assim, um ostracodermo maior e melhor. Então, na verdade, eles continuam tendo placas ósseas pelo lado de fora, mas conseguem algumas novidades evolutivas. Eles têm algumas aquisições evolutivas que foram dotadas provavelmente por mutações e seleção natural, o que permitiu a eles serem animais melhores, maiores, que comiam melhor e se disseminaram mais. Esse segundo grupo deve ter surgido há aproximadamente 440 milhões de anos no passado. Os placodermos, então, têm de melhor que os nossos ostracodermos as aquisições evolutivas, mandíbula e ainda nadadeiras pares. Provavelmente, por causa das mandíbulas e nadadeiras pares, o que acabou acontecendo foi que os nossos placodermos conseguiram melhorar o seu desempenho e aumentaram muito de tamanho. É provável, a gente imagina, por causa dos fósseis e por causa dos estudos evolutivos, que provavelmente os placodermos chegavam a ter 10 metros de comprimento, ou seja, o primeiro grupinho era 30 centímetros, o segundo é 10 metros, é muito grande. Então, o que acaba acontecendo é que desse grupo de placodermos, aproximadamente 430 milhões de anos, o que acaba acontecendo é que eles se subdividem em dois grupos. Parte deles vão ser extintos, uma outra parte evolui para dois grupos de peixes que são os condrictes e os osteictes. Os condrictes, desde aquele período, vieram evoluindo, sofrendo anagêneses, que são processos evolutivos contínuos e lentos dentro de um mesmo grupo, o que originaram provavelmente os condrictes atuais. Nesse caso, peixes cartilaginosos, representados pelos tubarões e ainda representados também pelas raias ou arraias, né? Então, nesse caso aí, desde aquele período, os tubarões vêm evoluindo. Então, significa que os tubarões são animais bem antigos dentro da escala evolutiva de mais ou menos 430 milhões de anos no passado. Só que, então, esse grupo, então, que dividiu-se, o placodermo, em dois grupos, condrict, permanece até hoje, e osteict, esse grupo, então, primitivo de osteict, na verdade, ele subdividiu-se em dois. Então, o nosso grupo de placodermo deu origem para os condrictes e um outro ramo, que é o dos osteictes, se divide em dois grupos. O primeiro deles, chamados de actinopterígios, apresentam nadadeiras raiadas, que naquela época, logo da sua formação, provavelmente eram cartilaginosas, o que acabava dando uma certa flexibilidade. E depois, com o processo evolutivo, acabaram ganhando uma estrutura calcificada, ficou mais durinha e óssea, que formam o que até hoje nós temos na natureza, que são os
osteícteis atuais, os peixes ósseos comuns, como lambari, carpa, traíra, jundiá, né? Todos esses dentro desse grupo aqui, com nadadeiras, todas raiadas, ossinhos dentro e membranas, o que permite nadar melhor e ter um pouquinho mais de capacidade então de deslocamento. Aí, o segundo grupo do qual os osteícteis, então, daquela época, há cerca de 400 milhões de anos, se subdividiram, chamados de sarcopterídeos. Esse grupo, até pouco tempo atrás, a gente imagina que ele, ou melhor, imaginava que ele estava extinto. Até mais ou menos os anos 40, a gente imaginava que eles não existiam mais. Só que aí, depois de um tempo, apareceu na costa da África um, apareceu em outros lugares do mundo outros, e a gente descobriu que, na verdade, eles não estavam extintos. São animais que vivem em lugares muito profundos, com pouca luminosidade, portanto é difícil de aparecer de vez em quando um desses. Se estima que hoje deve ter tipo uns 500 pelo mundo, espalhado pelos oceanos. Provavelmente no hemisfério sul. Nesse caso, esse segundo grupo, os sarcopterídeos, eles são animais que apresentam características até hoje bem primitivas, e entre essas uma modificação em relação aos actinopterídeos, que são nadadeiras lobadas musculares. Essas nadadeiras carnosas, elas formam tipo uma placa de músculo, só que essa placa de músculo, tá? Então, carnosas com reforço, aí que está a grande diferença. Para o lado de dentro, essas nadadeiras aqui, elas apresentam uma pequena estrutura óssea, o que força esses animais então a apoiar aquilo no chão quando eles têm que se deslocar em locais um pouco mais lodosos ou na beira da água, permitindo que esses animais pudessem então tentar de repente se deslocar no meio do ambiente mais lamacento. Só que nós sabemos que tanto os actinopterídeos quanto os sarcopterídeos, que são peixes osteícteis ou ósseos, apresentam por dentro deles aqui um balãozinho que tem como papel principal fazer controle hidrostático, chamado bexiga natatória. Só tem neste ramo evolutivo, naquele ramo do tubarão não existe. Essa bexiga natatória, ela para vários peixes osteícteis, sejam os actino ou sarcopterídeos, permite a eles, de vez em quando, botar a cara para fora d'água e pegar ar. E aí eles podem acabar engolindo oxigênio e a bexiga natatória vai começar a ter um papel de uma espécie de pulmão. Então a gente imagina, pelos critérios todos evolutivos que a gente tem, que muito provavelmente lá no passado, o que acabou acontecendo foi que do grupo dos sarcopterídeos formou-se animais como os que a gente tem até hoje. O nome desse peixe aqui, ele é bem grandão, tá? Chamado selacanto. Tenha desse grupo aqui originado um grupo de animais que tivesse essas nadadeiras lobadas um pouco mais robustas, um pouco mais fortes, que acabou permitindo que eles pudessem se arrastar pelo meio lamacento e botar a cara fora da água, dar uma volta e retornar para dentro da água. E acabaram ficando nessa zona de transição. Então é muito provável que a partir do grupo dos sarcopterídeos a gente tenha a formação bem primitiva dos primeiros anfíbios. Por que a gente sabe disso? Por causa dessa estrutura, então, dessas nadadeiras que provavelmente formaram patas, e aí aqui, ó, depois dessa pata tem a continuidade da coluna e a cabeça, formando a estrutura de um animal com 4 pernas, com cauda, que tem a capacidade de natação, mas também uma certa capacidade de deslocamento no ambiente terrestre. Assim deve ter surgido um primeiro tipo de anfíbio que ainda tinha cauda, que tinha 4 membros locomotores, que ia até a terra e voltava para dentro d'água para reproduzir. Nesse caso, surge a partir desse grupo de sarcopterídeos a segunda superclasse que nós vamos ter, que é a subdivisão dos tetrápodes, ou seja, indivíduos com 1, 2, 3, 4 membros locomotores, e aí vão começar aos poucos a avançar para o ambiente terrestre. Para finalizar, então, a comparação dos peixes condrictes e osteícteis, a gente tem essa tabelinha comparativa que é bastante comumente usada e ajuda e facilita bastante para a gente entender o que é um grupo, o que é outro e em que eles se diferem, que é o mais importante nesse caso. Então, começando assim, um comparativo por características bem básicas, né? Condricte é todo e qualquer tipo de peixe que apresenta, então, um esqueleto cartilaginoso. No segundo caso, os osteícteis se diferem justamente por terem um esqueleto ósseo. Então a estrutura deles é toda ossificada, calcificada, com fosfato também na sua estrutura óssea. Segundo tipo de característica, segundo tipo de comparação. Agora começam a vir as características mais peculiares e importantes, como por exemplo, sistema de revestimento. No caso do sistema de revestimento dos peixes condrictes, eles são dotados de escamas do tipo placoide.
Essa escama é uma escama que apresenta exatamente o mesmo tipo de estrutura interna dos nossos dentes, que é esmalte, a polpa e o canal do dente pelo lado de dentro, né? Então, que é onde passa sangue. Significa que se tu pegar um condrict e arrancar uma escama deles, tu vai estar arrancando uma estrutura similar à do dente, ou seja, eles vão sentir muita dor, como se, por exemplo, alguém arrancasse teu dente. Então, esse tipo de escama é a escama que, dentro da água, é que tem menos atrito de todas. Ela é muito hidrodinâmica, favorece muito o deslocamento da água, certo? Comparando com animais do grupo dos osteíctes ou peixes ósseos, a gente vai ter animais que podem ter revestimento de couro, aí sem escamas, ou animais que apresentam escamas, que são diferentes, que são ganoides, cicloides ou quitenoides, que são escamas mais achatadas, e essas escamas elas têm formato ou mais quadrado, ou mais retangular, ou mais circular, mas elas todas são escamas dermoepidérmicas. Elas vêm da derme para fora da epiderme, então normalmente quando descama o peixinho fica as marcas do sangue, que é de onde as escamas saíram. Além dessas duas diferenças que a gente tem do esqueleto e do revestimento, a gente ainda vai ter uma diferença bem importante, que é do sistema excretor. Tanto os condrictes quanto os osteíctes utilizam rins. Só que a substância a ser eliminada por esses dois grupos de peixes é diferente. No caso, existem 3 tipos de produtos nitrogenados que os animais cordados podem liberar, que são a ureia, a amônia e o ácido úrico. Nesse caso aqui tem 2 coisas diferentes dessas 3 possíveis, que são, no caso dos cartilaginosos, a presença de ureia. Ureia é um sal mineral, é o mesmo tipo que nós eliminamos quando excretamos. Sendo assim, para a gente poder eliminar a ureia do nosso organismo, a gente tem que fazer xixi, tem que urinar. Então, para isso é necessário beber água. Só que como o tubarão e os grandes representantes que nós temos aqui dos cartilaginosos são animais quase sempre isosmóticos, que significa a concentração do corpo e a concentração do meio são praticamente iguais, o tubarão tem que ficar tomando água de forma meio que constante para garantir que ele tem como eliminar aquela água. Então ele toma, os rins filtram essa água e eliminam dentro dessa água a impureza, tá? Aí, nesse caso, quando o tubarão vai excretar, ele vai ter um poro que se junta com outros 2 poros. Então são 3 saídas juntas. O sistema excretor, que é o primeiro, o sistema reprodutor, que é o segundo, e o sistema digestório, que é o terceiro. Os 3 terminam dentro de um poro, dentro de uma cavidade, uma câmara que tem no final dos 3 sistemas, chamado cloaca, que a gente vai ver dentro do sistema digestório. Então, depois nós vamos falar dessa cloaca. Aparece nas aves também esse tipo de coisa, tá? Aí, seguinte, nós temos, para a respiração desses animais, as brânquias. E aí é bem importante lembrar que as brânquias ficam do lado da cabeça na forma de fendas. São melhores que as encontradas nos agnatos, mas são piores do que aquelas que vão ser encontradas dentro dos indivíduos osteíctes, tá? Então, nesse caso, na forma de fendas na lateral da cabeça. Comparando essas estruturas aqui com a excreção e respiração dos condrictes, nos osteíctes nós temos a amônia, que é um tipo de substância química bem mais tóxica que o ácido úrico, que a ureia, e essa amônia, ela é muito mais solúvel também, significa que esse peixe, mesmo bebendo pouca água, ele elimina ela com muita facilidade. Só que aí tem uma diferença para os peixinhos que estão no mar e os peixinhos que estão no rio. Os peixes que estão no mar, eles sofrem, porque o mar é mais concentrado que eles, então o mar fica roubando a água deles, então eles têm que beber muita água para manter o equilíbrio osmótico. Então, peixes do mar tomam água para equilibrar a quantidade de água e sais. Agora, o peixe que vive no rio, na lagoa, em água doce, resumindo, esses peixes, eles são mais concentrados que o meio. Aí o que acaba acontecendo é que eles absorvem muita água por osmose e eles têm que fazer muito xixi para eliminar o excesso de água, senão incha demais e pode matar suas células, especialmente as sanguíneas. Então, nesse caso tem uma pequena diferença. Mas, independente de ser um peixe ósseo da água do rio ou da água do mar, né, sempre elimina a amônia, que é de todos os tipos de substâncias químicas excretáveis a mais tóxica, mas ao mesmo tempo a mais solúvel também. Aí nós temos então, para esses indivíduos aqui, as brânquias. A maioria dos peixes, né, respiração branquial. Só que nesse caso aqui, ó, eles têm uma placa óssea chamada opérculo, que é essa placa aqui, ó, que fica na lateral da cabeça e que cobre as brânquias. É uma placa óssea, né, que faz parte da estrutura da cabeça.
Significa, não tem mais fenda do lado agora, é uma placa que protege e isola 100%, fazendo então com que esses animais protejam muito bem seu sistema respiratório, evitando possíveis contaminações de bactérias. Então, aqui nós temos dois parâmetros importantes, né? A respiração e a parte da excreção, principalmente por um motivo. Dentro do grupo dos osteíctes, a gente vai ter alguns indivíduos que vão utilizar o contato que a boca pode ter com a bexiga natatória, que é um órgão em forma de balões, assim, que fica dentro da cabeça, e aí, logo em cima, ele vai fazer o inchaço da bexiga natatória, daquele balãozinho. Esse órgão, na verdade, ele tem um papel de controle hidrostático, é para subir ou descer. Quando o órgão infla, o peixe fica mais leve, menos denso, e brum, vai para a superfície. Quando ele murcha, o peixe fica mais denso e mergulha para o fundo. Então, para aqueles peixes que podem botar a cabeça fora d'água e fazer assim, e puxar ar e encher aquilo ali, eles podem utilizar a bexiga natatória como uma forma de pulmão. E aí esses peixes são peixes que vivem em rios, no hemisfério sul principalmente, chamados então de peixes pulmonados ou peixes dipnoicos. No Brasil nós temos dois peixes que fazem uma respiração usando isso. Um deles chamado então de piramboia, que a gente tem nos rios amazônicos, e o outro chamado pirarucu, que é um peixe gigantesco que tem lá na Amazônia, nos rios. Só que aí tem um detalhe, esses peixes não deixam de respirar por brânquias, só que eles não conseguem obter através das suas brânquias toda a quantidade de oxigênio necessária, então eles auxiliarmente utilizam a bexiga natatória. A bexiga natatória é um órgão auxiliar, ajudante nesse caso. Além desses aí nós temos alguns outros diferenciais, por exemplo, as nadadeiras. No caso de todo peixe cartilaginoso, a nadadeira ela é um exemplo de uma barbatana. Então ela é uma placa, um lobo cartilaginoso. E aí, na cauda, nós temos uma diferença principal. A cauda é chamada de heterocerca. Se a gente pensar que nessa linha pontilhada do meio está a coluna, se a gente for ver a divisória da cauda, o lado de cima é sempre maior que o lado de baixo. É assim, uma placa grande e uma placa pequena. Tamanhos diferentes. Então, isso é uma cauda do tipo heterocerca. Se tu comparar esses tipos de nadadeiras com aquelas que nós vamos encontrar nos osteíctes a gente vai ter, primeiro, nadadeiras que são arraiadas e ósseas, tem osso, aí membranas no meio, tá? Isso permite que as nadadeiras agora mexam assim. Segundo, a cauda, ela pode ser de dois tipos diferentes. Homocerca, então tu bota a linha pontilhada da coluna, metade de cima e metade de baixo iguais. Tipo essa aqui, ó. A coluna fica ali, né? E as duas metades de cima e de baixo são idênticas. Essa é uma cauda homocerca. Ou ainda uma cauda dificerca, que é uma cauda assim que ela, em vez de ter nadadeiras subdivididas ou bifurcadas, é uma nadadeira inteira. Que é o que se encontra no pirarucu, por exemplo, que é um peixe brasileiro, esse que eu falei, que também respira por pulmão, tá? Então, nesses casos, esses indivíduos aqui eles vão ter todas essas nadadeiras, independente do tipo que é, sempre ossificadas pelo lado de dentro, com raios ósseos e membranas no meio daquilo ali. Além dessa diferença das nadadeiras, então, aí vem as diferenças pontuais, assim, específicas, né? Como o caso, por exemplo, do sistema digestório. No caso dos condrictes, a boca é ventral, ou seja, fica para o lado do ventre, para o lado da barriga, nas raias dos tubarões. E aí, essa boca ela é presa somente dentro de músculos. Então, quando o tubarão levanta a cabeça, essa ponta aqui, ó, chama rostro, ele levanta e atira a mandíbula para fora. Aí ela morde e puxa de volta para dentro com os músculos. Quando acontece isso, o tubarão ele tem umas, tipo, 4 fileiras de dente. Então é dente, 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 aí quando morde rasga tudo, né? Dentes todos serrilhados e tal. Então, nesse caso, essa boca é uma boca voltada para o ventre. Lembrem que isso é um critério primitivo lá, que remete ainda aos agnatos. Aí, além de ter essa boca ventral, como o tubarão ele não come e mastiga pedacinho, ele come blocos de coisas gigantes, então ele tem que dar um tempo lá no estômago para digerir, para o fígado auxiliar, para o pâncreas liberar substâncias para digestão. Então o que acaba acontecendo é que na chegada do intestino, o alimento pausa. E aí dentro do intestino tem uma válvula, que é uma dobra dentro do intestino, parece uma válvula em forma de parafuso, assim, de espiral. Isso faz com que o alimento, ao chegar no nosso intestino do tubarão ali, vai passar devagarzinho, fazendo volta, fazendo volta, fazendo volta, e em função disso, retardando a passagem da comida, dá mais tempo para digerir aqueles blocos de carne gigantescos, certo? E aí, sim, chegamos no fim, no último pedaço do sistema digestório deles. Então, o sistema digestório, na verdade, ele termina aqui assim perto das nadadeiras pélvicas ali, onde a gente vai ter uma câmara, um buraco, tá? Uma cavidade. Essa câmara se chama cloaca.
A cloaca, na verdade, ela tem três chegadas, três sistemas que desembocam ali. Um deles é o sistema digestório. O segundo vai ser o sistema excretor, que é aquele então que vai acabar liberando ureia. E ainda o terceiro, que é o sistema reprodutor. Então a câmara 3 em 1. Aonde houver cloaca, os sistemas que entram ali sempre são esses. Então, toda vez que o bicho tem que eliminar as fezes, ou a urina, ou de repente os filhotes, sai por esse buraco, que é a cloaca. Então finaliza numa cloaca. O processo reprodutivo também, né? Vai ter que acontecer por ali. Então, nesse caso, comparando o sistema digestório desses condrictes com o dos osteíctes, o osteícte é bem mais simples. Ele come, digere e é tudo separado. Então, boca frontal, sistema digestório é uma parte. Então, o sistema digestório começa na boca, vai e sai pela parte do ânus. E aí, logo em seguida, nós vamos ter o segundo poro, chamado poro genital. Então, são diferentes. O urogenital é onde vai acontecer a reprodução e a parte da excreção. E o outro que é o digestório, que é o poro anal, que é o ânus, onde ele elimina as fezes. Então, são coisas separadas e distintas, diferentes daquilo que acontece no tubarão. Então, comparando agora o sistema reprodutor, isso é uma grande diferença extremamente importante, que é o seguinte: o sistema reprodutor dos tubarões acontece com processo de fecundação interna. Significa que o macho tem que ter alguma coisa para enfiar os gametas dentro da fêmea. O que o macho tem? As fêmeas vão apresentar duas nadadeiras aqui atrás, perto da cloaca. E o macho transforma uma das nadadeiras aqui de trás num canudinho. Esse canudinho é chamado de clasper. Aí o que o macho faz? Introduz o clasper dele ali, ele faz uma volta na fêmea e tchum, bota o canudo lá dentro. E esguicha os espermatozoides lá dentro. Por isso, a fecundação é interna. Aí, entra os gametas, vai lá, fecunda todos os óvulos que a fêmea liberar, e essa fêmea, então, vai fazer um ovo. Aí, nesse caso, se ela fizer um ovo, aí vai sair um ovinho, chamado de indivíduo ovíparo, porque bota ovo. Só que é um ovo sem um dos anexos embrionários mais importantes, que é o âmenio. Então, são animais anamnióticos. Significa que esse ovo só pode ser criado dentro da água porque o âmenio, que é onde se guarda o líquido amniótico dos filhotes, protegeria ele contra uma desidratação fora da água. Não existe isso nesse caso. Então, são animais anamnióticos, então o ovo é um ovo dependente da água. Mas é um ovo diferente do ovo que a gente está habituado da galinha, oval, com casca calcária. Ele é um ovo que tem formatos estranhos, parafuso, quadrado, é uns ovos estranhos, tá? Aí, nesse caso, esse ovinho é uma hipótese. A outra hipótese é a fêmea guardar os filhotes lá dentro. Ela vai ter, sei lá, uns 4, 5 filhotes. Quando acontece esse tipo de coisa, o que acaba acontecendo é que os filhotes podem nascer dali inteiros e prontos. Então eles já nascem como um mini tubarão. Se acontecer isso aí, o que acaba acontecendo é que a fêmea não vai parir uma ninhada de filhotes. Vai nascer um, talvez 2. Quando acontece esse tipo de coisa, a fêmea, ao desenvolver os filhotes lá dentro, normalmente o mano mais velho come os mano menor. E aí o que acaba acontecendo é que o tubarão mais forte já nasce lá de dentro como um predador, mata os irmãos, come os irmãos e já sai dali como o único filhote. Então, a reprodução deles normalmente não é muito numerosa por causa disso. Para aqueles que são ovíparos é mais possível, para aqueles que são vivíparos nem tanto. Então, o que acaba acontecendo é que os tubarões, mesmo tendo desenvolvimento direto, nascendo do ovo ou nascendo direto da mãe, eles vão ser indivíduos com desenvolvimento sem larva, direto, ovíparo com ovos ou vivíparos sem os ovos. Aí, nesse caso, então, os grandes exemplos que nós vamos ter são tubarão, as raias ou arraias, aí o cação, que é um outro tipo de tubarão, nós temos ainda a quimera, que é um outro grupo de peixes, mas pertence aos cartilaginosos também. No caso dos osteíctes, a fecundação é externa. Significa, macho e fêmea até fazem algum ritual de acasalamento e esguicham os gametas dentro da água. Significa espermatozoides na água e óvulos dentro da água. Quem faz postura de óvulos e não de ovos é chamado de ovulíparo. Só que aí a gente deve pensar, se a fêmea esguicha os óvulos dentro da água, é natural que muitos desses óvulos se percam. Ou porque vão parar muito longe, ou porque os predadores comem, ou porque é filtrado por uma esponja do mar, sei lá. Qualquer coisa desse gênero, mas vão morrer. Então o número de óvulos é muito grande. Em geral, esses animais vão fazer então algum ritual de acasalamento para garantir, ó, vamos botar os óvulos aqui pertinho para garantir que vai dar certo? Beleza, aí macho e fêmea esguicham seus gametas no mesmo ponto. Então, nesse caso, a fecundação é externa, não há aparelho reprodutor para a fecundação interna. Ao contrário do que aconteceria no tubarão, né? Então, o que acaba acontecendo? Vai sair dali
diretamente os gametas para dentro d'água e aí seja o que Deus quiser. Quando a gente tem fêmeas que liberam óvulos que a gente pode comer, tipo no esturjão, que é um tipo de peixe marinho lá, de onde se extrai os óvulos, a gente chama aquilo, então, nesse caso, de caviar, que é óvulos de peixe. Aí, então, quando a gente tem esse desenvolvimento, o desenvolvimento vai se dar tudo dentro d'água, né? Então, desenvolvimento com larvas dentro da água, fecundação externa. Nesse caso, as larvas são chamadas de alevinos. Quando alguém quer comprar peixe, por exemplo, para povoar um açude ou um rio, vai lá numa casa agropecuária que venda isso e pede X mil larvas de alevinos, que é de peixinho, né? Aí pede da espécie que quiser. Quando acontece isso, então, essa larva alevina vai sofrer uma metamorfose, uma transformação, e aí sim vai se transformar novamente num peixe adulto. Quando a gente tem dúvida se o peixe é ostricte ou é condrite, o que a gente faz? Se tu não tem certeza de nenhuma dessas características que eu falei, de coisas que a gente já viu até então, chuta que é ostricte. Porque a maciça maioria dos peixes que vão ser dados como exemplos vão ser desse grupo. Por exemplo, lambari, traíra, bagre, dourado, pintado, piava, carpa, tilápia, piranha, todos esses, inclusive o cavalo marinho, são exemplos de ostrictes, são peixes ósseos. A diferença é que o cavalo marinho ele é um bicho meio estranho, né? Bem diferente. Tanto é que o macho aqui engravida. Então é um sistema bem diferente de reprodução. Mas as características de nadadeiras, respiração, é tudo exatamente igual aos outros indivíduos do grupo. Por isso que ele vai pertencer aos ostrictes. Então, esses caracteres todos comparativos são as grandes e principais diferenças que nós temos entre o grupo dos cartilaginosos e o grupo dos ósseos. É importante lembrar e reconhecer? É importante. E muito importante saber que a partir desse grupo aqui é que a gente tem o surgimento dos próximos grupos de cordados. O próximo deles é o dos anfíbios.